Ok, meus alunos, estamos aqui de volta com mais uma aula de Química para vocês. Eu quero agradecer aqui a presença maciça dos nossos alunos do segundo ano Cidadão-Cidadã. É uma aula exclusiva para vocês, então dê valor. Uma aula exclusivíssima para vocês, certo? Alunos do segundo ano do Colégio Cidadão-Cidadã. Bom, na aula, agradecer também a presença, né, de todos mesmo os alunos, mas em especial aí, dar um aplauso aí aos professores, né? Todos os professores estão se sobressaindo nessa época aí para mostrar a melhor aula possível para vocês. Então espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, tá? E no futuro bem próximo estaremos juntinhos aí, beleza? Veja bem, na aula passada nós trabalhamos os alcanos, né? Alcanos são hidrocarbonetos com cadeia aberta e saturada, só tem ligações simples. Nós estamos estudando ainda os hidrocarbonetos. Hoje vamos estudar os alcenos, alcinos e alcadianos. Vai ficar super fácil, porque se você entender os alcanos, entenderá os alceno, alcino e alcadiano. Na próxima aula a gente termina os hidrocarbonetos com os ciclanos, ciclenos e aromáticos, certo? Então vamos lá, vamos ficar atento às informações da aula de hoje. Começa aqui, ó. Alcenos ou compostos olefínicos são hidrocarbonetos alifáticos, que é mesmo alifático, pessoal, cadeia aberta, e insaturado. No caso dos alcenos, a presença de uma ligação dupla. Olha o N. Apareceu AN é ligação simples, N é dupla, IN é tripla. Professor, qual é a fórmula geral dos alcenos? Está aqui, ó. CnH2n. O que é que está dizendo essa fórmula? Que o número de hidrogênio é o dobro de carbono, pessoal. Se eu tenho 5 carbonos, quantos hidrogênio vai ter? 10. Então, C5H10 vai ser um alceno. C10H20 é sempre o dobro. Bom, uma forma de a gente exercitar essa fórmula geral é uma questão de sala aqui, ó. Um alceno apresenta massa molecular igual a 56 gramas por mol. Qual a sua fórmula molecular? Certo? Então, eu escrevo aqui a fórmula geral dos alcenos igualando a 56, pessoal. Tá aí, ó. CnH2n igual a 56. Veja que na questão ele me dá a massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. Aí eu multiplico, ó, 12 vezes n vai dar 12n. 1 vezes 2n dá 2n. Ó. Então ficou 12n mais 2n igual a 56. 12n mais 2n vai dar justamente 14n. 14n igual a 56. Então, quem é n, pessoal? É 56 dividido por 14. O n é 4. Se o n é 4, substitua. Ó. A fórmula geral não é CnH2n? Então, vai ficar C4H8, que é 2 vezes 4, vai dar 8. Ó. Olha aqui, ó, o n é 4. 2 vezes 4, 8. Então, C4H8 é a fórmula desse composto. Ok? Então, o que nós aplicamos para os alcanos, estamos aplicando aqui. Só que alcano é ligação simples. Lá a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2. Aqui é só CnH2n. Pessoal, a nomenclatura. Como é que você vai fazer a nomenclatura? Você vai colocar o prefixo. O prefixo indica o número de carbonos. Ó. Se tem 2 carbonos, é et. Como tem dupla ligação, é eno. E a terminação do hidrocarboneto é O. Então ficou eteno. 3 carbonos. Ó. Qual é o prefixo para 3 carbonos? É prop. Tem uma dupla ligação, é eno. E tem a terminação O. Pessoal, com 2 e com 3 carbonos não precisa indicar a posição da dupla. Mas a partir de 4 carbonos é obrigatório, porque ela pode estar em 2 lugares. Ó. Olha só, essa primeira aí. Nós vamos já aprender a numerar a cadeia, certo? Quem manda agora é a dupla ligação, pessoal. Comece a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação, porque você vai ter que dizer onde é que ela está. Ó. Então veja que eu comecei aqui. Ó. Olha aí, ó, o carbono 1 começou aqui por quê? Porque está mais perto da dupla. Ó. A dupla está mais perto dessa extremidade do que da outra. Ó. Certo? E 4 carbonos é but. Ó. A dupla ligação está entre o 1 e o 2. Prefira sempre o menor número. Esse 1 está indicando a posição da dupla e a terminação O. Professor, por que tem que colocar esse 1? Com 3 carbonos não precisa, é facultativo, porque só tem uma posição mesmo. Porque com 4 carbonos eu posso ter assim também, pessoal. A dupla mudou de posição. Ó. Observe agora que a dupla está entre o 2 e o 3. Se está entre o 2 e o 3, eu vou colocar 2. Então, 4 carbonos é but.
2Eno. Agora mudou. Por incrível que pareça, apesar de ser buteno, mas o fato de ter buteno 1 e buteno 2, esses compostos são diferentes entre si. Vamos aumentar agora, tá? Mais uma vez, vou numerar. Eu tenho que numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Veja que começou aqui na esquerda, ó. Por quê? Porque está mais perto da dupla. Essa dupla está mais perto dessa extremidade que da outra. 5 carbonos é pente. Veja que a dupla está entre o 2 e o 3. Coloque 2, ó. N e a terminação O. Então você tem o penteno 2. Veja que nós trabalhamos aí cadeias, só cadeias normais. Professor, e cadê as ramificações? Vamos precisar trabalhar. Aqueles mesmos radicais que nós vimos lá nos alcanos, metil, etil, vai aparecer para o resto da química orgânica, pessoal. É o que nós vamos ver agora, a nomenclatura oficial para a cadeia ramificada. São 4 regrinhas básicas, né? Diz assim: escolher a cadeia principal será a maior sequência de carbonos que contenha dupla ligação. Você não pode deixar a dupla ligação de fora da cadeia, pessoal. Segundo, numerar a cadeia principal. A numeração deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Quem manda é a dupla. Numerar e nomear os radicais. Os números indicam posições e não quantidade. E os nomes seguem a ordem alfabética. Como assim, professor? Se eu tenho radical metil e etil, eu cito primeiro o E, depois o M, ordem alfabética. E depois é fornecer o nome da cadeia. O nome da cadeia de um indicando a posição da dupla, lógico, né? É prefixo mais terminação eno. Vamos lá então, exercitar, ó. Pessoal, presta atenção nesse composto aqui, ó. Olha só, a cadeia está ramificada. Eu já escolhi a cadeia principal, a maior sequência de carbonos que contém a dupla. Eu vou numerar. Veja que a numeração obedeceu à dupla. Iniciei a partir da extremidade mais próxima da dupla. Nós temos aí no carbono 3, ó, veja a dupla manda no radical, viu? Por isso que quem mandou foi a dupla aí. No radical, na carbono 3, eu tenho o radical metil. Eu tenho 4 carbonos, é but. A dupla está entre 1 e o 2, prefira sempre 1. Então o nome do composto vai ser 3-metilbuteno 1. Vamos colocar mais exemplos. Agora olha só, 2 radicais. Eu escolhi a cadeia principal, maior sequência de carbonos que contém a dupla. Maior sequência de carbonos que contém a dupla ligação. Aí você faz lá, ó, numerei, não é isso? Ó. 2 etil, o etil na posição 2. 4-metil, pente, 2-eno, é o nome do composto. É o que nós vamos trabalhar com vocês. Beleza, meus amigos? Pois vamos lá, meus queridos. Os alcenos também têm nomenclatura usual. Na nomenclatura usual não precisa numerar, não precisa nada. Basta colocar, considera todos os alcenos como sendo derivado do mais simples. O mais simples dos alcenos é o eteno, mais conhecido por etileno. Então o eteno é o etileno. Se tiver mais de um carbono, professor, faça isso. Ó. Circule os 2 carbonos da dupla. Ele será o etileno. E o que sobrou é radical. O radical que sobrou foi o metil. Metil, etileno. Certinho? Aqui, ó. Circule os 2 carbonos da dupla. De um lado eu tenho o radical metil. Do outro lado o radical isopropil. Então ficou metil, isopropil, etileno. Assim nós vamos fazer para os alcinos também, só que alcino não é etileno, é acetileno, né? Então, nomenclatura usual também, beleza? Vamos agora para os alcinos. Alcinos estão também chamados de compostos acetilênicos. Então, são hidrocarbonetos alifáticos e insaturados. Presença de uma ligação tripla. Agora, a ligação tripla. Alcinos, estão lembrados? Alcano é ligação simples, alceno é dupla, alcino é tripla. A fórmula geral também mudou, pessoal. É CnH2n menos 2. CnH2n mais 2 é alcano, CnH2n é alceno e CnH2n menos 2 é o alcino. Esse N representa o número de carbonos. Mais uma questãozinha aqui, ó. Um alcino apresenta massa molecular igual a 54. Qual a sua fórmula molecular? Da mesma forma que a gente fez no outro. Escrevendo a fórmula geral, CnH2n menos 2 igual a 54, que foi a massa que ele me deu.
Pessoal, um carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Então vai ficar 12 vezes N, 12N, certo? Aí vai ficar, ó, 1 vezes 2N menos 2 igual a 54. Eu já estou passando menos 2 para mais 2, para o outro lado. Ó. Ficou então 12N mais 2N, 54 mais 2, ó, porque era menos aqui, passou mais. Ó. Então, 12N mais 2N igual a 14N, igual a 56. N igual a 56 por 14, N igual a 4. Substituindo. Aonde tiver N, nós vamos substituir por 4. Ó. Então, vamos colocar aqui, vai ficar C4. 2 vezes 4 ó, dá 8 menos 2, 6. Então, essa é a fórmula do alcino em questão. C4H6. Da mesma forma que nós fizemos nos alcenos, vamos colocar a nomenclatura oficial, certo? De cadeia normal, olha aí, ó, o menor alcino é esse, ó, 2 carbonos é et, tripla ligação é ino, terminação O. Então aí você tem o etino. 3 carbonos é prop, certo? Ligação tripla é in e a terminação O. Então ficou propino. A partir de 4 carbonos tem que indicar a posição da tripla. Então quem manda é a tripla. A tripla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então vai ficar ó, but, 4 carbonos, 1 in, ou seja, eu estou dizendo que a tripla ligação está na posição 1 e a terminação O. Também com 4 carbonos. Ó. Olha a numeração, a tripla ligação mudou de posição. Agora ela está entre o 2 e o 3, prefiro o menor. Vai ficar but, 2 ino. Agora ó, a tripla está entre o 2 e o 3, escolho o 2. Vamos pegar um com 5 carbonos. Ó. Quem manda é a tripla ligação. Comecei a numerar a partir da extremidade mais próxima a ela. Ó. Então ficou 5 carbonos é pente, a tripla está entre o 2 e o 3, prefira sempre o menor, 2 ino. Certo? Nós vamos estudar então a nomenclatura de cadeias ramificadas, que são cadeias normais. As cadeias ramificadas seguem a mesma lógica dos alcenos, pessoal. Só que no lugar de dupla agora é tripla. Por exemplo, escolhi a cadeia principal, será a maior sequência de carbonos que contém a tripla ligação. Assim como você não pode deixar a dupla de fora, não deixe a tripla de fora da cadeia principal. Numerar a cadeia principal. A numeração deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima da tripla ligação. Quem manda é a tripla ligação. 3. Numerar e nomear os radicais. Lembrando que os números seguem a ordem, o número indicam posições, né? E os nomes dos radicais seguem a ordem alfabética. E o nome da cadeia indicando a posição da tripla ligação. A cadeia vai ficar o prefixo mais a terminação ino. Certo? Vamos lá? Vamos pegar aqui uma cadeia ramificada. Eu tenho radical e tenho tripla ligação. Quem manda é a tripla ligação. Por isso que a numeração iniciou daqui, ó. Extremidade mais próxima da tripla. E o metil está na posição 3, ó. Então ficou 3-metil. 4 carbonos é but. A tripla está entre 1 e o 2. Escolha o 1, certo? Só que aqui nós vamos colocar in, porque nós estamos trabalhando aqui justamente, pessoal, com a tripla ligação, certo? Tripla ligação, beleza? Então, repetindo aqui, ó. O radical metil na posição 3, but são 4 carbonos, a tripla ligação na posição 1, certo? Tripla in. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Não tenho nada a ver com radicais. O que eu tenho a olhar é para a tripla ligação. Se empatasse na tripla, é que você ia decidir no radical, mas não é o caso aqui, ó. Veja que eu comecei a numerar a partir da extremidade mais próxima da tripla. Eu tenho um radical etil, CH2, CH3, lembra desses radicais, ó. CH2, CH3 é o etil, CH3 é o metil. Então ficou, ó, 4 etil, 5 metil. Vamos lá, 7 carbonos é hept. A tripla ligação está entre o 2 e o 3. Escolha sempre o menor, pessoal. Certo? 2 ino. E a terminação O. Então, como é que ficou o nome do composto? 4-etil, 5-metil, heptino 2. Veja que eu coloquei o etil antes do metil, seguindo a ordem alfabética. Os números dos radicais indicam posições. Certo? Assim como nos alcenos, nós temos também a nomenclatura usual dos alcinos. Considera todos os alcinos como sendo derivado do mais simples
E o mais simples dos alcinos é o etino. Só que o etino, na nomenclatura usual, é chamado de acetileno, meus amigos. Se tiver mais de um carbono, circule os 2 carbonos da tripla, porque ele é o acetileno. O que sobrou é radical. Então ficou o radical que sobrou, metil. Metilacetileno. Não precisa indicar posição de tripla. Nem nomenclatura usual não, só na oficial. Aqui, ó, circule o carbono que está com a tripla ligação. De um lado você tem um radical metil, da mesma cor, eu coloquei até na mesma cor. Radical em roxo aí, metil. E o outro a mesma cor, isopropil, isosecpropil. Então ficou metil, isopropil, acetileno. Esses radicais subtende que você já tem uma semelhança, aliás, uma afinidade com eles, pessoal, que não precisar muito, certo? Então, esses aí foram os alcinos. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos aproveitar e falar dos alcadienos ou dienos. Olha aí. São hidrocarbonetos alifáticos. Alifáticos eu já falei para vocês. Cadeia aberta e insaturados. Nesse caso agora, pessoal, é duas duplas, ó, di2 em dupla, alcadienos. Alcano é ligação simples, alceno é uma dupla, alcina é uma tripla e alcadieno são duas duplas. A fórmula geral é igual à dos alcinos, a fórmula geral. A gente vai ver futuramente que esses compostos são chamados de isômeros, né? Mesma forma molecular. Mas as cadeias são diferentes. Olha só, uma alcadieno apresenta massa molecular igual a 68 gramas por mol. Qual a sua fórmula molecular? Da mesma forma que a gente fez os outros. CnH2n-2, que é a fórmula geral dos alcinos, dos alcadienos, desculpe, dos alcinos também, é igual a 68. Pessoal, se já passar logo aqui esse menos 2 para cá, não vai mais 2, ó, porque eu vou multiplicar ó, 12 vezes n e 1 vezes 2n. Ó. Ficou 12n mais 2n, 68 mais 2, que era menos 2, ó, eu passei por outro lado mais 2. Então, 14n é igual a 70. N vai ser igual a 70 dividido por 14, que vai dar 5. Substitua o 5. Onde tiver o N é o número de carbono. Vai ficar C5, ó. 2 vezes 5, 10, menos 2 dá 8. Então, C5H8 é a fórmula desse alcadieno. Fórmula molecular. Bom, a nomenclatura, nós vamos seguir uma lógica aqui, pessoal. Vamos colocar aqui de cadeia normal primeiro. Prefixo, a terminação é dieno. E unindo o prefixo e o sufixo, nós temos uma vogal de ligação. Parece muito com aquele assunto lá da gramática, né? Formação de palavra, prefixo, sufixo e infixo. O infixo aí é o A. Vamos lá. 3 carbonos. Ó. 3 carbonos é próprio. Aí tem a vogal de ligação e a terminação dieno. Di2 em dupla. Propadieno. A partir de 4 carbonos é obrigado a numerar. Ó. Você tem que numerar, no caso dos alcadienos, a partir da extremidade mais próxima de uma das duplas. Veja que eu estou começando aqui, pessoal. Por quê? Porque essa dupla está mais perto dessa extremidade do que da outra. Aí ficou, ó. But, 4 carbonos. Aí tem a vogal de ligação. Pessoal, tem que dizer onde é que as duplas estão. A primeira dupla está entre 1 e o 2, prefira 1. E a outra entre o 2 e o 3, prefira o 2. Ó. Aí fica 1, 2, dien. Di2, esse 1 aqui, ó, em dupla. O 1 é a posição da primeira dupla, está entre 1 e o 2. E essa segunda aqui, o 2, está entre o 2 e o 3. Ó. Então, 1, 2, dieno. Butadieno, 1, 2. Por quê, professor? Porque eu poderia ter aqui a posição do butadieno, as duplas diferentes. Ó. Veja agora que elas estão na posição 1, 3. Ó. Escolha sempre o menor número. A primeira está entre 1 e o 2. E a terceira entre o 3 e o 4, pessoal. But são 4 carbonos. Aí tem a vogal de ligação. Vai ficar agora 1, 3, dieno. Por que 1, 3? A primeira dupla está aqui, está entre 1 e o 2, você escolhe o 1. A outra está entre o 3 e o 4, você escolhe o 3. Vamos fazer mais um exemplo, aí depois a gente fazer com cadeia ramificada. Agora são 5 carbonos. Observe, ó. Mais uma vez, eu iniciei desse lado aqui porque está mais perto de uma das duplas. Ó. 5 carbonos é pente, tem a vogal de ligação. A primeira dupla está entre 1 e o 2, prefira o 1. A outra entre o 3 e o 4, prefira o 3. Então ficou 1, 3 dieno. Pentadieno, 1, 3. Professor, e se a cadeia for ramificada? Não se assuste, continua da mesma forma. Certo? Olha aqui, ó, vamos fazer da mesma forma. Tá aí, nós vamos agora com a cadeia ramificada. Escolhi a cadeia principal de um alcadieno.
será a maior sequência de carbonos que contém as duas duplas. Você não pode deixar nenhuma e nem outra de fora da cadeia principal. Numerar a cadeia. A numeração deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima das duplas ligações, de uma das duplas, né? Vamos só consertar aqui, ó. De uma dupla ligação, né? De uma dupla ligação. De uma dupla, eu coloquei tripla aqui, mas é de uma dupla ligação. De uma dupla ligação. Certinho? Agora está correto, ó. Tudo bem, meu povo? Então, escolhi a cadeia principal, é a primeira etapa, né? Qual é a cadeia principal de um alcadieno? Será a maior sequência de carbono que contém as duas duplas. Numerar. Numera a cadeia a partir da extremidade mais próxima de uma dupla. Numerar e nomear os radicais. Continua o mesmo. Os números indicam posições e os nomes seguem a ordem alfabética. E já sabemos que a nomenclatura de um alcadieno, a cadeia principal é formada por prefixo, o sufixo é dieno, e unindo o prefixo com o sufixo nós temos a vogal de ligação. Vamos lá fazer uns exemplos? Olha aqui, pessoal. Aqui você tem, ó, dois radicais metil, né? Tem um no 3 e no 4. Por que eu escolhi a cadeia principal? Numerei a partir daqui, ó, extremidade mais próxima de uma das duplas, certo? Então aí ficou, ó, a primeira dupla está entre 1 e 2 e a outra está entre a 4 e o 5. Eu tenho que dizer o nome do radical, a posição do radical, a posição das duplas e o nome do composto. Vamos lá? Olha aí, ó, 3, 4 de metil. Como eu tenho dois radicais metil, você pode colocar o prefixo di. Ó. Se fosse 3 radicais metil, trimetil. Se fosse 4, tetrametil. Só que eu tenho a obrigação de dizer onde é que eles estão, pessoal. Observe aqui, ó. Eu estou dizendo que tem dois radicais metil. Tem um no carbono 3 e outro no 4. Não tem mais radicais. Ó. Hex são 6 carbonos, a vogal A. As posições das duplas, ó, é na posição 1, ó, a primeira está entre 1 e o 2, prefere o 1. A outra entre o 4 e o 5, prefere o 4, ó, dieno. Então ficou 3,4 dimetil hexadieno 1,4, é o nome desse composto. Olha outro exemplo, ó. Escolhi a cadeia principal, maior sequência de carbonos que contém as duas duplas. As duas duplas, eu não posso deixar nenhuma e nem outra de fora da cadeia principal. Depois eu numerei, ó. Observe aí, ó, tá empate, né, ó? Empatou foi em tudo, ó. Na posição da dupla e na posição do radical também, ó. Tá? Então eu comecei a numerar correto aí, né, ó? Eu tenho o radical etil na posição 3. Veja que a cor combina com o radical da cadeia, ó. Na posição 5 eu tenho o radical metil. A cadeia tem 7 carbonos, hept com a vogal de ligação, 2,5 dieno. Esse 2,5 é a posição das duplas. A primeira dupla está entre o 2 e o 3, prefere o menor. A outra entre o 5 e o 6, prefere o menor. Então aí ficou o nome do composto. Beleza? Eu quero que vocês façam com calma, certo? Analisem com calma, não só a gravação, mas os slides que eu vou passar para vocês, certo? Refaça tantas quantas vezes forem necessários, certo? Para você aprender, tá bom? Na próxima aula nós vamos trabalhar umas questões, somente questões, desses assuntos de alcenos, alcinos e alcadienos, e vamos aprendendo. É passo a passo mesmo, pessoal. Tá? Então, nós com parcimônia, nós estamos mostrando aqui todo o nosso conteúdo para vocês. Beleza? Bom, quero agradecer a vocês, né, mais uma vez, desejando aí que nós vamos passar no Enem, tá? E não esquecer dessa frase fortíssima que tudo podemos naquele que nos fortalece. E é naquele com letra maiúscula. Né? Que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Estou com saudade de vocês, um forte abraço, fique com Deus, fique com Deus, né?